bem? Aqui é a professora Luana Jensen, mais conhecida como Luana Maravilha. E hoje eu trouxe um assunto para vocês bem importante para os exercícios de interpretação de textos. Afinal, qual a diferença do sentido denotativo e conotativo das palavras? Vamos lá? Então, olha só, denotação, lembrem do D de dicionário, é aquele primeiro significado que é descrito no dicionário. Por isso, é uma significação com sentido restrito, usual. Então, se eu falar que eu comprei uma cadeira, todos vocês vão entender o que eu comprei. Então, eu estou usando a palavra no seu sentido próprio, seu sentido usual. Geralmente, é o sentido que eu uso para a função da linguagem referencial. Então, o primeiro significado do dicionário, quando eu quero passar uma informação, não posso deixar a pessoa com dúvidas, certo? Já a conotação, sentido conotativo, eu sempre brinco o seguinte, ó. Lembra do C de criatividade? Então aqui o sentido ele é amplo, ele é criativo. Por quê? Porque vai depender do contexto do texto. Então eu crio uma nova significação para uma palavra que eu só compreendo esse sentido naquele texto específico. Por isso que nós vamos dizer que esse sentido também é carregado por ideologias, por emoções, pensamentos, contexto histórico, certo? Então só faz sentido naquele texto. Por isso, lá nos exercícios de interpretação, vocês têm que cuidar se o enunciado está tratando o termo, né, como algo referencial, um referente, ou contextual. E aí eu preciso voltar a leitura no parágrafo para ter a certeza do sentido que essa palavra tem, tá? A conotação é muito ligado à linguagem literária, né, aos textos literários em si, justamente por essa possibilidade de diferentes significações. Posso ter no referencial? Também posso. Então, sempre o cuidado, tá, com o contexto do texto. E aqui algumas pequenas frases para vocês. João é um pai responsável, tá? Então, aqui eu tenho a frase no seu sentido denotativo. Pai, aquele que, enfim, é o responsável, denotativo de alguém, responsável no sentido cuidadoso, uma frase denotativa. Agora, o que acontece aqui? Meu pai é meu espelho, tá? Espelho, no sentido denotativo, seria um objeto. O pai não é um espelho. Então, aqui eu fiz uma metáfora, uma comparação, e espelho significa exemplo. Aí nós temos sentido conotativo. Outro exemplo seguindo as palavras. Comprei um espelho para a sala. Aqui eu tenho certeza que o espelho é um objeto. Então, sentido denotativo. Porque é o primeiro sentido do dicionário, tá? É o sentido usual restrito objeto. Ampliei a significação, se tornou conotativo. Ainda relacionando a semântica aqui com pai, meu pai completou 50 outonos, né? O que eu quero fazer referência aqui com outono? Não estou falando da estação em si, mas o que são esses 50 aniversários? Então, por isso o sentido conotativo. Tranquilo? Então, aproveitem aí na sequência algumas imagens que eu separei para vocês analisarem essa... Pronto, gente, olha só, com essas imagens fica mais fácil, né, de perceber esse sentido denotativo conotativo. Então, olha só, quando o mosquito fala, adoro esses pneus, né? Temos ali a imagem do pneu, sentido denotativo, né? Que usamos para colocar aí em carros, bicicletas, enfim. No entanto, quando a mulher está se olhando no espelho, né? Segurando o corpo e diz, eu odeio estes pneus, é o sentido conotativo. Geralmente, quando a pessoa está acima do peso, forma essa gordura ao redor da barriga, né? Acaba comparando com o formato do pneu. E por isso, o sentido conotativo. Nesse nosso outro exemplo, olha só que bacana essa tira, né? Aviso. Pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. E aí, o que a gente tem de brincadeira, né? Por que eles se assustam? Porque no sentido denotativo seria a cabeça do pessoal que deixar derrubar as alfaces que iriam rolar, né? Mas a ideia é que pegar a alface de cima para não cair, né, as demais. Se eu retirar uma aqui de baixo, as que estão em cima vão cair. Então, foi um aviso chamativo, né, para que as pessoas tenham esse cuidado. Brincando aí com a significação da palavra cabeça.
da pessoa ou da alface. Aqui uma outra charge, né, humorística também, precisa-se de homens bomba, né? O cartaz é referente àqueles homens, né, do Oriente, enfim, que infelizmente fazem essa profissão, para eles é uma profissão, sentido denotativo. E aí o que o rapaz está aqui na fila diferentão, né, chama atenção, que ele está entendendo bomba como sentido de musculoso, e aí sentido conotativo. Para fechar, olha aqui, ó, nosso querido, né, Carlos Ruas, aí um sábado qualquer, muitas tirinhas interessantes. Temos o nosso personagem principal aí, Deus, e aí ele diz o seguinte, né, está aprendendo a mexer com a tecnologia. E o Google só que escutando. Estou tentando me atualizar e mexer nessa tecnologia humana, mas ele pede para eu colocar os arquivos na nuvem e não está funcionando, já tentei várias vezes. Por quê? Né? Porque Deus foi nuvem no sentido denotativo. E o Google ali ficou apavorado porque, né, o sentido conotativo é a nuvem, a tecnologia, né, os arquivos aí em rede. Certo? Assim fica mais fácil de entender, né, denotação e conotação. Não esqueçam aí de ativar o sininho para receber mais dicas, né? E se quiser algum conteúdo especial, é só deixar nos comentários. Beijo, bonitos e bonitas!